Apareceu aí? Não. Pera aí. Acho que Pera aí. foi, né? Apareceu. Tá dando pra ver, Zé Carlos? Então tá, vamos lá. Tá no primeiro, né, Cristiano? É. Tá bom. Vou deixar assim, porque senão não dá pra ver, mano. Não, Certo. deixa eu botar ele direto. Melhor deixar assim, senão o povo vai sair fora. Ok. Vou ver se eu consigo ampliar aqui no tal. Deixa eu abrir aqui o meu também. Hoje nós estamos dando início, Zé Carlos e Cristina, né? Você sabe porque você já participou, já deu essa aula. A introdução aos livros proféticos. O que quer dizer, o que dá a entender aos livros, esses livros proféticos, né? Porque a Bíblia cristã, evangélica, né, católica, também tem esse nome, livros proféticos, livros dos profetas. No judaísmo, né, tem esse nome, no judaísmo, né, lá na Taná, tem esse nome, livros proféticos. Isaías, na Taná, ele está incluído como livro profético, ele está incluído como ele está no livro dos profetas. Isso nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos estudar um pouquinho mais o livro do profeta Isaías e nós vamos entender um pouco mais da condição pelo qual Isaías escreveu o livro dele, né? Nós vamos entender um pouco mais do porquê Isaías foi chamado e porquê Isaías ele é considerado um dos profetas mais importantes, ou no judaísmo ele é considerado o profeta mais importante da tradição judaica e da história judaica, né? Isso nós vamos entender um pouco mais. Eu vou trazer isso, não está o que eu vou falar não está na apostila, tá? Não está no slide. Vou pegar um pouco do que a Cristina colocou nos slides, tá? E vou trazer pra gente um pouco do meu conhecimento judaico, um pouco do meu conhecimento da cultura judaica. Se vocês não entenderem, Cristina, Bianca e você, Zé Carlos, não entenderem, vocês podem me perguntar: Antônio, não entendi, porque teve uma aula que eu falei que Esdras, tinham pessoas que não dava crédito que Esdras veio da linhagem de Arão, e deu a entender que eu falei que ele não veio como se fosse uma afirmativa, uma afirmação, que ele não veio da linhagem de Arão. Se vocês não entenderem, que às vezes eu posso falar um pouco rápido ou muito rápido, vocês podem me chamar: Antônio, eu não entendi isso, você pode repetir novamente? Eu estarei aqui à disposição. E qualquer pergunta, eu falo que todos nós achamos que a nossa pergunta é uma pergunta medíocre, uma pergunta, vou usar esse termo, idiota, mas não é. Qualquer pergunta para mim é pergunta. Ah, Antônio, mas e Isaías? Lá na tradição diz que Isaías foi jogado na cisterna, isso é verdade? Aí eu vou falar: não é verdade. Quem foi jogado numa cisterna foi Jeremias. Assim, para que vocês possam entender que nenhuma pergunta é uma pergunta meio assim, como é que eu vou falar? Idiota, né? Medíocre, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos estar iniciando o estudo do livro dos profetas, certo?
Vamos começar com Isaías, porque Isaías, como eu falei, ele é considerado um dos profetas mais importantes, certo, do Antigo Testamento. E também Isaías, o livro do profeta Isaías, ele foi escrito primeiro, segundo a tradição judaica, e acho que Cristina colocou até algo sobre isso na apostila, que ele foi escrito primeiro, foi o primeiro livro dos profetas a ser escrito. Então, trata-se do escrito de um profeta que registra suas predições, alertando tanto o reino do norte quanto o reino do sul. Para quem não se lembra, o reino do norte e o reino do sul, certo, era um reino só. E esse reino era um reino pelo qual começou com Davi, foi o segundo. Tem pessoas que falam que é o segundo rei, mas pela tradição judaica, Davi foi o terceiro rei de Israel. E teve lá, para que vocês tenham uma ideia, primeiro foi Saul, depois foi o segundo filho de Saul, que eu esqueci o nome, né? Quem souber pode falar, se Cristina souber aí pode falar. E depois veio Davi. Então, era o rei que conseguiu unificar Israel. E lá em Salomão, certo, houve uma separação. Então essa separação ficou 10 tribos contra 2 tribos. Essas 10 tribos chama-se Reino do Norte ou Israel, e as 2 tribos, que é Judá e mais, que é Manassés, são 2 tribos. Se eu tiver errado, me corrigem, porque isso não está na minha cola, certo? Eu estou falando, mas isso não está na minha cola. Foram 2 tribos. Essas 2 tribos determinou o reino do sul, certo? E Isaías, ele pregou tanto para o reino do norte quanto para o reino do sul. Mas o seu ministério, o foco do seu ministério foi o reino do sul, tá? O que ele pregou? Ele pregou sobre Isbosete, né? Cristina está falando aqui. O nome do segundo rei de Israel, segundo a tradição judaica, foi Isbosete, que foi da descendência de Saul. Ele morreu e aí Davi reinou sobre todo Israel, de Dan a Berseba, ou seja, no norte até o sul, certo? E o que ele pregou? A iminência do juízo divino e a desobediência do povo em relação às leis de Deus. Então, o profeta Isaías, nós vamos ver que houve outros profetas também, que eles pregavam que o seu povo, o povo de Deus, estava totalmente desobediente às leis de Deus, certo? Eles tinham que fazer o Shabat, que é o sábado, guardar o sábado, não faziam. Eles tinham que fazer a sua circuncisão e não faziam, entre outras coisas. Eles tinham que meditar na lei e não meditavam. Eles tinham que ir em festas de peregrinação, que são 3 festas básicas de peregrinação que todo judeu faz, e não faziam. Então o livro do profeta Isaías, nós vamos ver basicamente o juízo de Deus em relação ao povo, tá? E nesse primeiro slide que nós estamos vendo, certo? Que nós vamos falar sobre, primeiramente, um pouquinho sobre os livros proféticos. Esses profetas, eles falavam, pregavam sobre o juízo de Deus pela desobediência do povo, certo? Que
desobediência é essa? Foi essas desobediências que eu falei para vocês em relação às leis do Senhor. Lá em Deuteronômio, o Senhor já havia falado sobre isso, que se eles andassem nos caminhos do Senhor, seriam bênção. Existiria chuva serôdia e chuva na estação, ou seja, chuva na estação e chuva fora da estação. Ele iria alimentar o povo, certo? Que era o povo que era escolhido dele na terra. Então tudo isso que o profeta Isaías está pregando já havia sido alertado lá em Deuteronômio. Já havia sido falado lá em Deuteronômio, quando Josué leva o povo para o monte... Eu esqueci o nome do monte. Para dois montes, acho que é o monte Ebal e um outro monte. Pode falar. Isso, Cristina, obrigado, Cristina. O monte Ebal e o monte Gerizim. Então ali, nesses montes, ele leva o povo a declarar a sua fidelidade ao Senhor. E quando nós vamos ver aqui no livro do profeta Isaías, nós vamos ver que não só do profeta Isaías, mas de Ezequiel, Daniel, Naum, entre outros, nós vamos ver que ele fala, ele está pregando o juízo de Deus pela desobediência do povo. Tá? Pode passar para o próximo, Cristina, por favor. Cristina? Passando aqui, que eu tive que... A tela estava ampliada, tive que diminuir aqui, vou colocar aqui de novo. Ah, tá. Desculpa, porque eu achei que você não tinha ouvido, achei que tinha congelado. Isso acontece. Não estava fechado. Não, isso acontece. Gente, se tiver alguma pergunta, Bianca, Zé Carlos e o casal de irmãos ali que eu não sei o nome, pode perguntar, tá bom? Então, nesse... O casal sou eu e o Lucas mesmo, Bianca. Ah, porque tem duas Biancas aqui, Bianca, desculpa. Eu botei eu coloquei notebook também, aí aparece 2 vezes. Ah, tá bom. Que bom ver vocês, assim, o rostinho de vocês, Lucas e Bianca, é bom. Então vamos lá. Que a gente sempre vê pela foto, né? Então a gente às vezes não consegue identificar. É bom ver o rostinho de vocês, né? Então vamos lá. Aonde que esses profetas pregavam? Eles pregavam, como eu falei, no Reino do Norte, no Reino do Sul, ou seja, em Judá e Israel. Pregavam na cidade, no campo e no palácio. É como se hoje nós fôssemos, fazendo um comparativo, certo? Nesta época, é como se nós fôssemos os profetas, certo? E as pessoas que não conhecem Jesus ou que estão praticando a iniquidade fossem as pessoas que habitavam naquela cidade, naquela região. Hoje não existe igreja no campo, não existe igreja na cidade, não existe igreja até mesmo. Igreja que eu falo, gente, não é templo, eu estou falando de pessoas, tá? Não existe igreja lá no Palácio do Planalto, não existe igreja no Palácio Guanabara, que é a sede do governo, não existe igreja na Prefeitura de São Gonçalo. Quando eu falo de igreja, eu não falo de templo, eu falo de pessoas. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Então eu estou fazendo esse comparativo para que vocês entendam que existiam profetas que pregavam
na cidade, certo? Lá em Jerusalém, pessoas que pregavam em Belém, lembrando que eu estou só falando de Judá, certo? Pregavam em Belém e tinham pessoas que moravam no palácio e pregavam no palácio, certo? Alguns desses profetas pregavam no Reino do Norte, que nós vamos ver, certo? Alguns desses profetas, outros no Reino do Sul, ou mesmo nos dois lugares, que é o caso de Isaías. Isaías chegou a pregar no Reino do Norte e no Reino do Sul, tá? Uns pregavam nas cidades, como eu já falei, outros no campo e outros até mesmo no palácio, que é o caso de Isaías, que nós vamos estudar um pouquinho mais à frente sobre a linhagem da onde veio o profeta Isaías. De forma que ninguém poderia dizer que não recebeu a advertência do Senhor, certo? Como é feito hoje. Eu me converti como? Ouvi a pregação do Senhor através de um profeta, certo? E esse profeta falou de Jesus para mim, falou de Deus para mim, e eu o aceitei. Engraçado que no Novo Testamento a Bíblia fala que Deus iria constituir um reino de sacerdotes e profetas, certo? E fazendo mais uma vez a comparação dos tempos de hoje com a época do profeta Isaías, o que ele fez? Naquela época, como que eram os profetas? Os profetas eles eram pessoas que recebiam um chamado, certo? Do Senhor, e falavam algo da parte do Senhor para determinadas pessoas específicas, certo? Em determinados lugares específicos. No nosso tempo de hoje, quando a Bíblia fala que o Senhor constituiu um reino de sacerdotes e profetas, o que ele diz para a gente? Que nós somos profetas e sacerdotes, sacerdote do nosso lar e profetas aonde quer que nós formos. Esse nome profeta quer dizer o quê? Vocês têm alguma noção? Tem alguma ideia? Gente, espera só um momento que eu vou fechar aqui a porta enquanto vocês estão pensando. Eu vou fechar aqui a porta que está frio a dessa aqui em casa. Só um momento, tá? Espera aí. Então, o que vocês têm noção de que seja um profeta? Eu coloquei ali no primeiro slide um microfone, né? Sim, eu não vi, Cristina, desculpa. Não. Não é representando. Ah, sim, desculpa. Ah, tá. Desculpa, É um fone, né? Sim, é um microfone. É um microfone. Zé Carlos e Lucas e Bianca. É isso mesmo? É um microfone? Não, aí é só representando. Tem que dizer. Não, eu sei. Vou pegar essa figura do microfone que você falou, que é praticamente isso mesmo. Mas eu vou fazer eles pensarem sobre essa figura que você trouxe do microfone, sobre a figura do profeta. Mas é isso mesmo? É um microfone? O que um microfone faz? O que esse meu microfone... É como se fosse a mão de Deus na terra. É como se fosse a mão de Deus na... Como, Lucas? Eu não ouvi. Desculpa, eu te interrompi, mas eu não ouvi. Indicador da
vontade de Deus na terra. Sim, sim. Então o profeta é a voz de Deus na terra, né? É o comunicador de Deus na terra. Vocês estão certos, é isso mesmo, tá? O que um microfone faz? O Zé Carlos escreveu aqui no chat, ó. Pessoa que diz as mensagens de Deus. É porque Uma definição. eu não consigo ver. Então, quando ele falar, Tá Cristina, no celular, né? quando ele falar, Chega aqui. você reproduz, tá bom? Desculpa, tá, Zé Carlos? Aí o que acontece? O que o microfone faz? Vamos supor, olha, eu não sou nada, tá, gente? Eu sou pecador como todos. Mas vamos supor que eu sou Deus. E esse microfone aqui, ele é o profeta, certo? Como a figura que Cristina colocou lá. Deus, ele fala no microfone e aqui na minha caixa de som, o que acontece? O Senhor, o microfone amplia o que Deus está falando para que todos possam ouvir. Isso que é o profeta. O profeta, ele é usado por Deus para transmitir a mensagem que Deus quer que ele transmita. Certo? Então, gente, nós, pessoas, somos profetas. Hoje eu estou dando aula. Então eu estou usando um ministério do ensino, mas eu também estou sendo um profeta, tá? Para que vocês entendam. Eu estou sendo um profeta para anunciar a palavra de Deus. Deus, quando ele chama o seu povo para ser um reino de sacerdotes e profetas, ele faz exclusivamente isso. Ele usa uma pessoa, certo? Com os seus atributos, porque diferente do Espiritismo, o Espiritismo faz o quê? Vai lá o anjo caído, na pessoa, e a pessoa perde totalmente os sentidos, certo? E começa a falar coisas, ou começa a fazer coisas absurdas. É para que vocês entendam, tá? O que é. Deus, ele não age dessa forma. O que ele faz? Ele usa a pessoa com um intelecto, com os seus atributos. Ele usa a pessoa da forma como que a pessoa está, para que a pessoa possa falar o que ele quer que a pessoa fale. E a Bíblia fala também que o Espírito Santo de Deus está sujeito ao profeta. Ou seja, quando nós abrimos a nossa boca, Deus, ele não nos toma e faz a gente esquecer. Pelo contrário, Deus, ele fala conosco e usa a minha vida para falar para as pessoas. O profeta era a mesma coisa. O profeta Isaías, quando ele pregou, quando ele falou, era feito da mesma forma. Eu falei dessa forma para que vocês entendam como que um profeta era usado. Às vezes, nós estamos na igreja e Deus fala no nosso coração. Vai lá e fala para a Cristina que a aula dela hoje vai ser uma bênção. Aí você vai lá, Cristina, ó, Deus está falando. Você não precisa nem falar que Deus mandou te dizer. Você pode falar assim, ó, Cristina, tua aula vai ser uma bênção. Você está sendo profeta, boca de Deus para Cristina. Ou então, Cristina está passando por uma dificuldade muito grande, ou Antônio, Cristina não, tá, Cristina, vou te livrar dessa. Antônio está passando por uma dificuldade muito grande. Aí vira o Lucas, Antônio, Deus é contigo, varão. Vai na fé, que Deus é contigo. Ele está sendo boca de Deus na minha vida, então ele está sendo um profeta para a minha vida. Então, gente, o profeta, ele era usado dessa forma, ele era usado dessa maneira, tá? E alguns profetas, como eu falei, pregavam em lugares distintos, em lugares específicos aonde Deus queria que eles pregassem. E nós vamos ver que muitas vezes os profetas
do Antigo Testamento, até mesmo do Novo, né? Que João Batista foi o último profeta na Terra no período bíblico, certo? Nós vamos ver algumas pessoas que consideram até o apóstolo Paulo como um profeta, né? Mas isso não está na Bíblia, e então ele está fora. Ele foi um grande percussor do Novo Testamento. Mas o último profeta que pregou salvação e libertação foi o próprio João Batista. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa a falar? Cristina, pode perguntar, pode falar. Então vamos passar para o próximo slide. Aqui nós vimos duas classes de profetas nesse slide. Os profetas maiores e os profetas menores. Antônio, por que existe o profeta maior e profeta menor? Será que um era maior do que o outro? Será que um era mais importante do que o outro? Vocês aí têm alguma noção, têm alguma ideia do que essa palavra diz, profeta maior e profeta menor diz? Eu acho que é porque os profetas maiores têm escritos maiores, né? Uma quantidade de escritos maior do que os profetas menores. Sim. Bianca foi em cheio, roubou a cereja do meu bolo, né? Profetas maiores são porque são os profetas que têm maiores escritos, coisas maiores, os livros maiores. E profetas menores porque foram os livros deles contêm poucos escritos, contém uma quantidade de escritos, de capítulos menores. Então assim, eu não vou me atentar em relação a isso porque é basicamente o que Bianca disse, né? Dessa forma. Mas assim, é basicamente dessa forma. Aí eu falo para vocês, por que alguns profetas são considerados maiores? Por que alguns profetas são considerados menores? A própria Bianca já respondeu essa pergunta, né? Porque eram mais importantes do que o outro, porque eram profetas que tinham mais importância ou menos importância? Como que isso é feito na Tanakh? Como que isso é feito no judaísmo? Existe essa divisão de profetas maiores e profetas menores no judaísmo? Existe essa divisão. Como que é feita essa divisão no judaísmo? A classe de profetas maiores e profetas menores está na Tanakh? Não, nós vamos ver isso um pouco mais detalhado, né? Existem quatro profetas, né, que são considerados profetas maiores: Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel, como está no próprio slide. Estou repetindo só o que está no slide. E os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Desses profetas, quais pregaram no norte e quais pregaram no sul? Vocês têm alguma noção? Aí agora eu estou fazendo uma pergunta para vocês. Quais desses profetas maiores pregaram no norte e quais desses profetas maiores pregaram no sul? Isaías, acho que é nos dois. Sim. No norte, Daniel já é lá na Babilônia. Como? Eu não entendi. Daniel já é lá na Babilônia. Aí acho que era do sul.
Daniel pregou lá na Babilônia. Ele já estava lá, né, na Babilônia, e seria o Judá, né? De acordo com a tradição, Isaías, ele pregou tanto no norte quanto no sul, certo? Jeremias e Ezequiel foram profetas que foram pregadores no reino do norte. Daniel, segundo a tradição judaica, ele foi um profeta que pregou na Babilônia, como a própria Bianca falou. A Bianca não está errada. Então, só quem pregou dos profetas maiores, o único que pregou no reino do norte, aliás, no reino do sul, quem pregou no reino do sul foi somente o profeta Isaías. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel pregou na sua totalidade no reino do norte. Lembrando que Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos, certo? Ezequiel e Daniel, eles eram contemporâneos, ou seja, viveram na mesma época do profeta Jeremias também. Foi o profeta Jeremias que pregou o juízo sobre Israel, que ele foi jogado numa cisterna, que nós vamos ver isso mais detalhe quando for falado sobre o profeta Jeremias. E ele, junto com Ezequiel, eles pregaram no reino do norte. Como eu já falei, Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, tá? Ele pregou. Ele era adolescente, ele era jovem e pregou somente. O seu ministério foi basicamente na Babilônia, tá? E os profetas menores, tá? Oséias, Joel, Amós, né? Todos aqui, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu não vou entrar em detalhes desses profetas, porque nós vamos falar um pouco mais sobre esses profetas, cada um desses profetas um pouco mais para frente, porque senão a aula vai ficar muito extensa, tá? E o nosso foco não é falar sobre os profetas maiores e o profeta menor. O nosso foco é o livro do profeta Isaías, que eu nem entrei ainda, tá? Então vamos lá. Como que é feita essa distinção na Taná? Jeremias, Isaías e Ezequiel são conhecidos na Taná como profetas posteriores. Daniel, ele está contido numa divisão chamada 5 rolos, tá? Antônio, mas o que é isso? O que quer dizer isso? O que quer dizer que Daniel no judaísmo não é importante? Ele é importante, mas devido à sua disposição de como ele escreveu esse livro, ele não é tão importante quanto Isaías, Jeremias e Ezequiel. Daniel, nós vamos ver várias passagens de Daniel que falam sobre o Messias, né? Vou perguntar para vocês, que eu vou falar isso mais à frente, quando eu for falar sobre o período interbíblico. Quando Jesus ele fala sobre o Filho do Homem, o que ele quer dizer?
Se quiser falar, pode falar, tá, Cristina? Se você souber. Ou também, se não souber, também não tem problema. Mas se você quiser falar, pode falar. Eu já ouvi falar nessa experienciação do homem, filho de Deus, mas não tem muita esclarecimento nessa parte não. Gente, porque nós somos professores, mas nós não sabemos tudo da Bíblia não. Então, às vezes eu falo isso para a Cristina, porque assim, Cristina é uma excelente conhecedora da palavra, mas ela também não sabe tudo, e nem eu sei tudo. Pode falar, Zé Carlos, eu sei que você está querendo falar. Vocês não têm noção nenhuma de que termo é esse, filho do homem? Então tá, eu vou falar. Jesus, quando ele fala que ele era o filho do homem, o profeta Daniel tem uma visão naquelas 70 semanas, acho que é 70 semanas de Daniel. E ele fala que ele viu vários seres humanos, inclusive ele viu o filho de um homem, ele viu um filho de um homem, ele viu uma criança, né, um filho de um homem, e esse filho do homem seria o que iria trazer a paz na humanidade, seria o que seria a pessoa pelo qual iria trazer o renovo, né, vou usar esse termo do profeta Isaías, que iria trazer a salvação do mundo. Então, quando Jesus fala que ele era o filho do, que ele é o filho do homem, o filho do homem há de vir, e quando ele fala sobre várias passagens que ele diz que ele é o filho do homem, ele está se referindo lá no livro do profeta Daniel, nas 70 semanas de Daniel, quando Daniel tem essa visão. Então Daniel, ele é tão importante quanto o livro do profeta Isaías e Jeremias, mas Daniel, ele não está considerado, né? Ele não está no livro dos profetas posteriores no Tanakh. Por quê? Porque ele foi escrito na sua visão, na sua ordem, lá atrás no exílio, quando o povo de Deus estava exilado, né? E o restante dos profetas menores, eles são chamados os 12 profetas. Eles são conhecidos como os 12, o livro dos 12. Tá? De acordo com a tradição judaica, eles são considerados o livro dos 12. Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa a dizer? Então tem algum bloco que é sobre o cativeiro, né? Que Daniel aparece nesse livro Tanakh. Sim. Sim. Então, assim, quando Daniel ele aparece, né, na Tanakh, ele aparece nesse bloco dos 5 rolos, né, que está contido lá nos Ketuvins. Tem Nefins e Ketuvins. Eu acho que é nos Ketuvins. Espera aí, só um momento. Eu estou com a minha Tanakh aqui. No livro dos Ketuvins, tá? Porque Taná ou Tanakh é uma abreviação de vários livros contidos no Antigo Testamento. T de Torá, eu não vou conseguir lembrar, T de Torá, N de Neviins e K de Ketuvins, tá? O A, essa letra A, no original não tem, porque não existe vogal no hebraico. No hebraico antigo,
e no hebraico moderno não existe vogal. As vogais, que são chamados sinais massoréticos, eles são colocados no hebraico bíblico. Lá no hebraico antigo não existia. Os sinais massoréticos não tem nada a ver com maçonaria. Quem colocou essas vogais, esses sinais, foram os massoretas, né? E por isso que são chamados sinais massoréticos, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Que não, que eu vou entrar no livro do profeta Isaías. Então pode passar, Cristina, pode pular aí o slide aí. O livro do profeta Isaías, ele possui uma característica muito importante, certo? Eu vou tirar essa parte da Bíblia, tá? Porque a Bíblia judaica não tem o Novo Testamento, tá? Não tem o Novo Testamento. Eu vou tirar, depois eu vou colocar e vou fazer essa comparação. O livro do profeta Isaías, pro judaísmo, como eu falei, é o livro dos profetas mais importantes, tá? É um dos livros, tirando Moisés e Samuel. Isaías é um dos profetas mais importantes pro judaísmo. Porque é no livro do profeta Isaías que fala basicamente sobre a vinda do Messias na terra. Então, se você quiser ler o livro do profeta Isaías e esquecer da Bíblia, né, e esquecer do Novo Testamento, você vai ler e vai entender que o livro do profeta Isaías é uma mini Bíblia, certo? É algo que hoje nós temos o entendimento que o livro do profeta Isaías ele foi escrito, certo? De uma tal forma que nós não precisamos, eu vou usar esse termo, né? O judeu, né? Não precisa ler o Novo Testamento para entender a Bíblia em si. Porque o livro do profeta Isaías é uma Bíblia completa, né? É uma Bíblia que fala tanto da lei quanto da graça. É uma Bíblia que vou usar esse termo, né, que como se fosse uma Bíblia, porque Bíblia é coleção de livros, né? Que vem de biblioteca. Então Bíblia, aliás, acho que biblioteca que surgiu da Bíblia, ou Bíblia que surgiu da biblioteca. Mas isso não importa, né? Então, o livro do profeta Isaías, se nós formos parar para ver, fala sobre a lei, como eu já falei, e também fala sobre a graça. Isso mais ou menos, nós vamos ver com mais detalhes, né? Mas eu já vou se eu falar um pouco mais, um pouco menos, isso aí depois eu vou corrigir. Com mais ou menos 700 anos antes de se cumprir a graça, antes da vinda, antes de Jesus estar no nosso meio. Então Cristina colocou alguns tópicos interessantes sobre o livro do profeta Isaías. Ele tem 66 capítulos. Os primeiros 39 capítulos falam da lei, do juízo do Messias, e é dirigido aos judeus, como está no próprio slide. E os últimos 27 falam da graça, da salvação e da volta do Messias. E também atinge aos gentios. Quem eram os gentios? Todos que não eram judeus. Todas as pessoas que não tinham descendência judaica são chamados gentios, né? Na Bíblia. Os judeus chamam os gentios de goim. Se você foi alguma vez chamado de goim, é porque você foi chamado de gentio pelos judeus.
né? Então o livro do profeta Isaías ele é constituído de algo que se cumpriria muito tempo à frente, né? E se nós pararmos para analisar, certo, o livro do profeta Isaías, ele conta quando Isaías foi usado pelo Senhor para transmitir a sua palavra. Ele conta tudo que iria se cumprir através do nosso Senhor Jesus. Quando eu me converti ao cristianismo, quando eu me converti, não, porque conversão é gradual, né? A conversão é diária. Mas quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu usei como base o livro do profeta Isaías. Quando fala que da raiz de Jessé iria nascer um renovo. E esse renovo, né, claro, são versículos isolados que eu trouxe, que o Espírito Santo me fez trazer à memória e me fez ver que era na figura de Jesus, né? E que esse renovo ele iria ser Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, né? E ele iria vir da raiz de Jessé. O livro do profeta Isaías ele conta em detalhes o juízo de Deus perante, na sua totalidade, na lei, e conta em detalhes de riqueza sobre a graça, certo? E quando eu comecei a comparar o livro do profeta Isaías, que eu conhecia, que eu entendo, não na sua totalidade, porque é impossível, são 66 capítulos, é impossível a gente entender em detalhes o livro do profeta Isaías. Mas quando a gente começa a ler e começa a comparar com o Novo Testamento, nós vamos ver que tudo se encaixa. O livro do profeta Isaías e o Novo Testamento é um link que encaixa a Bíblia do Antigo Testamento e a Bíblia do Novo Testamento. Aí eu comecei a comparar lá no Evangelho de João, que no capítulo 1, que fala que no princípio o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí eu já tinha curiosidade, quem é esse verbo? Aí eu comecei a estudar Gênesis, que através da palavra tudo se fez, tudo se formou, né? Aí eu comecei a linkar que da Virgem, que está lá no capítulo 7, acho que capítulo 7 de Isaías, que fala que da Virgem iria nascer certo? Que seria o Messias. Aí diz que lá, da raiz de Jessé, e eu comecei a estudar a genealogia de Jesus, que fala que Jesus veio de Davi. Quem é da raiz de Jessé? Davi. Jessé é pai de Davi. E eu comecei a linkar e comecei a ver que o Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam no livro do profeta Isaías. E daí para frente eu comecei a entender que tudo que estava, ou que está, né, no livro do profeta Isaías se cumpriu através da figura de Jesus. De que forma? Ele veio de uma virgem e seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que lá no Novo Testamento fala que o reinado de Jesus não teria fim. E eu comecei a linkar, comecei a estudar e comecei a ver que tudo que Isaías falou se cumpriu na figura de Jesus. E
para terminar, né, a minha conversão, eu me converti através de lendo João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E tudo se completou, tudo se concretizou através desse profeta que escreveu algo do Messias, da graça, mais ou menos 700 anos antes dele surgir aqui no nosso mundo, né? Agora, trazendo para a Bíblia, pegando o livro do profeta Isaías e trazendo para a Bíblia. A Bíblia possui 66 livros. Está aí no slide. Eu estou lendo o que está no slide. Possui 39 livros que falam da lei. E é dirigido aos judeus. A lei, todas as vezes que nós vamos parar para analisar a lei, ela é dirigida para aquele povo judeu. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que cumprir a lei hoje. Claro, você não vai guardar o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado. Mas a Bíblia fala que nós não temos que matar, nós não temos que roubar. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher, nem a casa do seu próximo. Isso tudo está na lei. E nós sabemos que na graça nós não temos que fazer isso. Então, indiretamente, você está cumprindo a lei. Mas isso não quer dizer que você vai cumprir a lei na sua totalidade. Sem Cristo, a lei fica muito mais difícil. Com Cristo, a lei fica mais fácil para ser cumprida. Porque indiretamente nós cumprimos a lei. Mas isso é um outro tema, um outro assunto, certo? Que eu vou discutir isso em uma outra hora. No Novo Testamento, possui 27 livros que falam da graça, da salvação e da volta de Jesus. Isso na Bíblia. No livro do profeta Isaías também fala sobre isso. Tem 27 capítulos que falam da graça, da salvação e da volta do Messias. Isso aí eu já até falei em alguns. Puxei algumas partes. Ó, Isaías 53 fala sobre isso. Isaías 7 fala que da onde o Messias iria vir. E também é dirigido não só mais para os judeus, mas também para os gentios. O que o profeta Isaías pregou lá no palácio, muitas vezes a gente pensa que foi só essa pregação do livro do profeta Isaías foi só para aquele povo da época, lá do palácio. Eles não entenderam nada quando falou que da raiz de Jessé iria nascer o renovo. O renovo naquela época, ou na época de hoje, é Nazaré. O nome Nazaré em hebraico significa renovo. Nazaré ele foi aportuguesado, certo? Isso eu vou falar muito lá no período interbíblico. Se eu for dar aula, eu vou falar isso lá no período interbíblico também. Que que tudo isso se cumpriu e eles estavam falando lá o profeta Isaías há 700 anos antes da vinda do Messias, mais ou menos, né? Antônio, Oi, Antônio, pode falar, Cristiano. ó, vai cair a conexão aqui, que falou, deu 1 minuto aqui de hora de coisa só. Aí eu vou interromper e vou colocar outro link. Vou abrir outra sala e vou colocar outro link aí para vocês entrarem. Tá bom, tá bom. Esse aqui vai cair agora. Tá bom, então então eu tô saindo. Tá, vou botar outro link aí. Tá.
Oi, Cristina. No domingo passado não fez isso, né? É. Ficou direto. Eu acho que, sabe o que é? O e-mail. No domingo passado, eu estava usando o e-mail do Estado. Aí não caiu. Esse aqui é o meu pessoal, caiu. Deixa eu te falar uma coisa. Você está atualizando? Você atualizou? O que? O computador? Não, o Google Meet. Porque se... Ele é atualizado direto ali não é instalado, ele entra direto ali. Não, o meu ele é instalado. Vai clicar o Meet e você entra direto. Sim, mas você... Não é o Zoom que tem que instalar, não. Não, mas o meu ele é instalado. Ele é instalado. O Meet não é instalado não, ele é aqui. O Zoom sim, o Zoom tem que instalar. Entendi. Mas ele agora está fazendo isso, tá colocando tempo igual o Zoom. O Zoom também é assim. Mas o outro não. O Meet não fazia isso, né? Agora está fazendo. Entendi. Mas vai lá, deixa eu compartilhar aqui. Aquele slide você já terminou? Já, não, eu ia falar mais umas coisas, mas só que eu esqueci, mas deixa pra lá. Então vamos lá, passar lá pro outro. Tive que descer pra pegar um casaco, tava cheio de frio. Aqui tava batendo o queixo aqui. Então vamos lá. Apareceu? Apareceu. Não, mas é no outro. Você foi um pouco mais à frente. O outro é o nome. Você vai falar sobre o nome? Vou sim. Você tem 30 minutos. Não, eu sei. O profeta Isaías, o nome dele em hebraico é Ierha-Iá. E também, o nome dele também, esse é o nome abreviado. O nome dele completo é Ierha-Yahu. É o nome dele completo. No grego é Esaías, com H e E, que quer dizer Jeová é salvação. Como se eu já falei algumas vezes, até a própria Cristina também falou, o nome do profeta, Deus, ele chamava o profeta de acordo com o nome dele, de acordo com as funções que ele iria fazer, Deus usava o próprio nome dele. Então, como que um profeta que tem um nome que fala sobre, como é que eu vou falar? Enganador, pegar um exemplo, enganador, que é o caso que as pessoas falam aqui o nome de Jacó, que significa enganador, né? Como que Deus vai usar um profeta que tem um nome enganador para poder pregar a palavra dele? Então Deus, ele usava o profeta conforme o seu nome, conforme a sua situação, né, do nome. Esse nome em hebraico do profeta Isaías, Ierha-Iá, né, Ierha-Iá, ele tem o mesmo radical que Jesus, que é Yeshua, e tem o mesmo radical de Josué, tá? Que é Yoshua, né? Que é o nome Josué em hebraico. Então nós paramos para analisar que Deus, ele usou o profeta que tem o mesmo radical que o nome em hebraico de Jesus, tá? Pode passar para o próximo. Quem foi Isaías? Ou quem era Isaías? Filho de Amós, neto do rei Joás, primo do rei Uzias. Foi profeta no palácio durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Vou fazer uma pergunta para vocês.
Quem foi esse rei Ezequias? Quem foi Ezequias? Que pediu mais 15 anos de vida a Deus. Sim. Sim. Mas aí, ele era um rei bom ou era um rei mau? De acordo com a sua personalidade? Quem foi esse rei? Se quiser falar, pode falar, Cristina, que eu sei que você está querendo falar. A partir do momento que ele deu ouvido à voz de Deus, assim, ele foi considerado um rei bom, né? Embora todos os reis bons sempre tinham alguma coisa que fez que não foi muito legal, né? Sim. O único rei que não fala nada, diz que ele foi bom, não tem um porém, é o rei Josias, né? Mas Sim. Ezequias é considerado um rei bom, né? Sim. Sim. O rei Ezequias, de acordo com os livros que eu estudei durante essa semana, e de ontem para hoje, que eu gosto de estudar um pouquinho de madrugada, o rei Ezequias, ele fez uma reforma espiritual em Israel. Em Israel não, em Judá. O rei Ezequias, como a própria Cristina falou, ele era um rei bom, e tanto que o profeta, o próprio Zé Carlos falou que o profeta foi lá, falou para ele que ele iria morrer, que ele iria perecer, morrer. Aí ele vai, se dobra, se curva diante do Senhor, ora a Deus, certo? E Deus manda, o profeta Isaías estava saindo, Deus manda o profeta voltar e falar para ele que iria conceder mais 15 anos para ele. Então ele era um rei bom que fez uma reforma espiritual em Israel. Antes desse rei Ezequias, existiam reis maus que não queriam que a palavra fosse pregada. Então esse rei, esses reis maus, que não queriam que a palavra fosse pregada, colocou a palavra de lado, e o rei Ezequias trouxe a palavra de volta, trouxe os livros da lei de volta para ser pregado, para que pudesse ter continuidade às ações do livro da lei, que é a Torá, né? Pode passar, Cristina. Peraí, eu esqueci de falar. E ele foi marido de uma profetisa e pai de 2 filhos, certo? Não existe relatos nenhum de quem era essa profetisa, tá? Só tem relatos do nome dos 2 filhos do profeta Isaías, mas não tem relatos nenhum de quem seria essa profetisa. Pode passar. O profeta Isaías, ele foi contemporâneo de Amós, Oséias e Miqueias. Profetizou no Reino do Sul entre 740 a.C. e 695 a.C. O ministério de Isaías durou cerca de 50 anos. Eu falei 70, mas eu fui muito mais à frente. Foi em torno de 50 anos. Cobrindo o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Pode passar, Cristiano. Versículo-chave. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Que Senhor é esse?
Ele estava falando de quem? O profeta Isaías aqui neste momento. É um versículo muito conhecido. Hein, gente? Pode falar, gente. Pode falar, Cristina, se você quiser. Aqui no caso é o próprio Deus, né? Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sim, mas Deus, mas... Ele aqui é Jesus, né? Ah, era esse nome que é Jesus, o Espírito Santo e o Pai é Deus, certo? Mas assim, específico, você foi bem específica. Aqui ele falou sobre Jesus. Isaías também é considerado como um profeta messiânico, porque a base do ministério de Isaías é o Messias. Se nós pararmos para estudar, certo? Pararmos para ler o livro do profeta Isaías, nós vamos ver que até o capítulo 6, o ministério do profeta Isaías era um ministério simples. Quando nós vamos ver lá no capítulo 6, espera aí. Só um momento, gente. Que ele fala que Deus chama ele, a quem enviarei? Aí o profeta Isaías fala, envia-me a mim. Dali para frente, o ministério do profeta Isaías muda. Isaías capítulo 6, que é o chamado dele. Até o capítulo 6, do capítulo 1 até o capítulo, o versículo 30 do capítulo 5, eu costumo dizer que o profeta Isaías tinha um chamado normal, mediano. Eu não gosto de usar essa palavra medíocre, porque é uma palavra muito forte. Mas era um chamado mediano. Depois do capítulo 6, lá no reinado, quando morreu o rei Uzias, Isaías teve a visão que viu um anjo e pegou um atenaz e colocou na boca do profeta e limpou os lábios dele. Dali para frente, o ministério do profeta, ele vou usar esse termo, né? Explode, tem um avanço muito grande. E daí para frente ele começa a profetizar, começa a ser usado por Deus e chega até o ponto, nesse capítulo 53, que é o capítulo que ele fala que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós vamos ver mais um pouco à frente, certo? Tudo se cumprindo, né, lá no Novo Testamento. E esse versículo 53, versículo 6, é o versículo chave de todo o capítulo do profeta, todo o livro do profeta Isaías. Que nós andávamos desgarrados como ovelha, certo? E cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele toda a iniquidade de toda a humanidade, né? Então, assim, o profeta nesse verso deixou ser usado por Deus, deixou ser usado e ele foi usado tremendamente. Alguém quer falar alguma coisa? Pode passar, Cristiano. Sei que eu tenho pouco tempo. Contexto moral e religioso de Judá. No capítulo 3, versículo 8, diz que Jerusalém estava arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas orações
são contra o Senhor para provocarem os olhos da sua glória. Ou seja, Judá afrontava a Deus, ele afrontava tudo aquilo que era do Senhor. Judá afrontava. Os líderes de Judá oprimiam os pobres. O Senhor entrará, no caso, em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes, e que fostes nós que consumistes essas vinhas. O espólio do pobre estava em vossas casas. Nós vimos aqui, certo? No capítulo 3 até o versículo 14 e 15, que os líderes eles oprimiam os pobres. As mulheres eram arrogantes e lascivas. O que eram mulheres arrogantes? As mulheres, não mais arrogância aqui para o judeu, ela não obedecia mais às leis, ela não fazia mais o que na época o que deveria ser feito, que era estar debaixo da submissão do seu marido. E o que é lascívia? O que é lascivas? Mulheres lascivas. Hein, gente? Lá no Novo Testamento fala sobre esse pecado. Pecado da lascívia. Lascivas. Lascívia, na verdade. Eram mulheres que assim, se insinuavam para outras pessoas. Eram pessoas que não temiam a palavra. Os sacerdotes e profetas tornavam-se bêbados. Eles... Só tenho 2 minutos, né, Cristina? Os profetas tornavam-se bêbados. A hipocrisia reinava sobre Judá. E a rejeição da palavra do Senhor. Tudo isso eram afrontas e pecados mediante aquela parte desse contexto histórico. Pode passar para o próximo, Cristiano. Isaías é o profeta messiânico, porque é rico das predições e detalhes a respeito de Jesus. O profeta fala do nome e a forma de nascimento, de suas atribuições, do seu ministério e do seu sofrimento. Vamos lá, do nome 7,14, que fala que Jesus seria chamado Emanuel. Emanuel é o nome de Jesus antes do ministério dele. Quando o judeu vai falar de Jesus, ele não fala que Jesus é Yeshua. Ele fala que o nome de Jesus é Emanuel, certo? Que quer dizer Deus conosco. Estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava fazendo uma enrolação muito grande em relação a Yeshua e a Emanuel, ou seja, a Jesus ou a Emanuel. Que ele estava falando que Emanuel era que significava Deus conosco, certo? Era o nome que Jesus tinha para poder simbolizar a sua natureza, mas na verdade o nome dele era Jesus mesmo. Não. Pro judeu, Emanuel era o nome, vou usar esse termo para que nós temos hoje, era o nome que fica na identidade dele, lá na carteira de identidade. Era o nome de Jesus que ficava na carteira de identidade. E Jesus é o nome dele quando ele começou o ministério. Certo?
Yeshua ou Emanuel é a mesma pessoa. Naquela época tinha práticas de pessoas ter dois nomes. Nós vamos ver um exemplo de Mateus e Levi. Mateus e Levi eram a mesma pessoa. Porém, nós vamos ver situações que ele era chamado de Levi como cobrador de impostos, e Mateus como o nome dele do chamado que Deus havia feito para ele. Mesma coisa Saulo e Paulo. João, Marcos eram a mesma pessoa. Então nós vamos ver basicamente isso. E Jesus e Emanuel, nós vamos ver que quando ele fala que o seu nome era chamado Emanuel, quer dizer que o nome de Jesus antes do ministério dele era Emanuel. Quando ele começou a ministrar, quando ele começou a exercer o seu ministério, o nome dele passou a ser Jesus. Nós vamos ver isso basicamente um pouco mais à frente. E os seus atributos, né? 9, de 6 a 7, 11, 1 a 2, 40, 9, 11. São os atributos de Jesus. No seu ministério, capítulo 25, 8 e 9, e 63, 1 a 6. E do seu sofrimento nós conhecemos bastante Isaías 53. Se nós pararmos para ler o capítulo todo, fala sobre o capítulo todo do profeta Isaías, do 53, que fala sobre o sofrimento de Jesus no Calvário. Alguma pergunta, gente? E o último slide. A função do nome, isso eu acho explicado depois lá no Evangelho. Em relação ao nome, Bianca, eu vou explicar um pouco quando eu for falar sobre, se eu for dar essa aula do período interbíblico, que eu acho que eu vou dar, né, Cristina? Eu vou explicar com mais detalhes esse nome de Jesus, Emanuel, eu vou falar um pouco mais à frente, tá? E esse último slide, consolai o meu povo, diz o Senhor, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Esse versículo, essa passagem, fala de quem? Preparai João Batista, justamente, Bianca. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas do nosso Deus. Aqui, o Evangelho não, já ia falar Evangelho de Isaías, seria o livro apócrifo de Antônio, né? O livro do profeta Isaías, aqui não fala só, esse último slide não fala só de Jesus, não fala só do Messias, fala para que nós possamos entender, fala também do João Batista, porque quem vai aplanar o caminho, quem vai endireitar, quem vai preparar o caminho para o nosso Senhor Jesus? João Batista. Então é muito interessante que até nesse detalhe, até nessa riqueza de detalhe, o profeta Isaías fala. Até nessa riqueza de detalhe, o profeta Isaías diz e mostra que ele falou em todos os aspectos sobre o Messias.
eu preparei aqui, eu separei aqui, e não vai dar tempo de falar, eu também não vou falar, sobre algumas passagens que falam sobre o profeta Isaías. Não vai dar tempo, né? Mas ó, Isaías 7,14. Cristo terá um nascimento virginal e será chamado Emanuel. Eu posso falar, Cristina? E eu aqui, eu tive que voltar de novo. Eu posso falar, Cristina, sobre as passagens do profeta Isaías que fala sobre a vinda do Messias, ou não? Vou falar sobre isso e vou acabar a aula. Quer falar agora? Rapidinho. Falar agora? É. Ué, tem que ver com eles, como é que tá o horário dele. Posso falar, gente? Faz um sinal de positivo. Mais um pouquinho? Pode. Então vamos lá. Isso aqui está escrito, tá, gente? Eu escrevi. Isaías 7,14. Cristo terá um nascimento virginal e será chamado de Emanuel. Isaías 7,15 e 16. Cristo crescerá em uma terra dominada por um povo estrangeiro. Isaías 9,12. Cristo exercerá seu ministério na Galileia. Isaías 9,7. Cristo será da linhagem de Davi, mas seu reino será eterno e será o Filho de Deus. Isaías 9,2. Cristo será ungido com o Espírito Santo. Tudo isso está no livro do profeta Isaías, gente. Isaías 11,4. Cristo ministrará a justiça perfeita em relação ao pobre e ao humilde. Isaías 24,16. Cristo oferecerá salvação para o mundo todo. Isaías 40, versículo 3. Cristo terá um percursor, ou seja, João Batista. Se não me falha a memória, é até esse versículo que eu acabei de ler. Isaías 42:1. Cristo será o grande servo ungido do Senhor. Isaías 42:2. O ministério exercido por ele será para os gentios. Isaías 42:6. Cristo será o cumprimento da aliança de Deus, ou seja, a aliança que ele fez lá no Éden. Isaías 49:6. Cristo será a luz para os gentios. Isaías 52:14. Cristo será desfigurado por causa dos abusos que sofrerá antes da crucificação. Isaías 53:4. Cristo tomará sobre si nossas enfermidades. Claro, nesse Isaías 53 tem toda a parte da crucificação. Isaías 53:5. Cristo provará a expiação pelo pecado da humanidade. Isaías 53:9. Cristo será enterrado no sepulcro de um homem rico. Isaías 53:10. O Pai prolongará seus dias ao ressuscitá-lo dos mortos. Esse, eu acabei por aqui, mas existe mais passagens que falam de Jesus. Na minha opinião, essas são as mais importantes passagens que falam sobre Cristo. Claro, existem outras que falam que ele iria nascer da raiz de Davi, como eu sempre falo, que ele será maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, entre outras, tá? Essas que eu falei são as mais importantes que falam da crucificação e da ressurreição de Cristo.
Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma coisa a falar, Cristina, que eu já encerrei? No grupo do Panorama, você poderia colocar todos esses versículos. Ah, você quer? Coloque sim, Bianca. O que eu vou fazer? Eu escrevi no papel, tá? Claro, escrever só pode ser no papel. Eu escrevi, vou pegar todos os versículos. Não, você pode escrever no celular, no computador. É, Cristina, é verdade. Me pegou dessa vez. Me manda, coloca no grupo. Tá, vou fazer isso então. Eu vou pegar todos esses versículos, vou colocar, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar, essa semana, Cristina, me lembra, me manda mensagem, porque eu falo aqui depois eu esqueço. Eu vou fazer um gráfico, eu não fiz isso, tá? Mas eu vou fazer um gráfico e vou pegar aonde foi, qual versículo que fez e aonde se cumpriu no Novo Testamento, para que vocês possam ter esse paralelo, tá? Me cobra, para que eu possa, porque senão eu posso esquecer. Aí eu vou fazer isso, eu vou pegar e vou colocar e passo para a Cristina passa para vocês. Tá bom? Mais alguma pergunta? Quer falar? Pode falar alguma coisa, Cristina, se você quiser. Não. Se tiver alguma pergunta. Não? Podemos encerrar? Gente, peço desculpa, passei 12 minutos, tá? Eu tinha muito mais coisa para falar. O livro do profeta Isaías é um livro muito complexo, muito difícil de você dar aula. Por isso que eu peguei, Bianca, não duvidando da sua capacidade, porque você é capaz. Mas é um livro que é muito complicado. Foi um desafio para mim dar aula sobre o profeta Isaías, porque no Panorama Bíblico eu nunca dei aula sobre o profeta Isaías. Sempre foi Cristina que pegou essa incumbência, né, Cristina? Então, assim... Eu gosto de Isaías. Eu também gosto. Agora, se eu disser qual que Bianca vai dar aula, é pior do que Isaías. Hein? Qual? Bianca vai dar aula de Daniel. Ah, Daniel é tranquilo. Né? Vai explicar as 70 semanas, aquele negócio todo lá. Já deu uns ganchinhos. E os seres? Eu vou falar com você, Cristina, que eu pedi sobre Daniel, mas eu ia até falar com o Antônio para me ajudar na questão das 70 semanas. Não, tranquilo, Bianca, tranquilo. Ajudo sim. Não, mas se você não tiver assim, a interpretação, porque eu não falo naquela questão dos números, né? Então, assim, números não é comigo. O negócio é letras, né? Então, mas você fica à vontade. Se você quiser falar dessa parte, você fala, senão você deixa essa parte para quando o Antônio for dar aula de profetas, né, Antônio? Sabe mudar de Pentateuco para profetas, né? Fica à vontade, tá? Se você precisar de ajuda... Agora que eu entendi, Cristina. É ruim, não vou não. Agora que eu entendi. Não vou não. Mas olha só, o meu desejo, o meu sonho é dar versículo por versículo Daniel. Versículo por versículo não, capítulo por capítulo Daniel. Pegar o livro de Daniel e dar capítulo por capítulo. Entendeu? Esse era o meu sonho, o meu desejo. Mas isso aí vai ficar um pouquinho mais pra frente, né? Vai estudando lá em 70 semanas, mais aqueles animais, aquelas coisas todas lá. Acho que é do 9 em diante, né? Isso. Até o 9 é 9, né? Do 9 em diante complica. É verdade. Mas tá tranquilo. Aí, se você precisar, Bianca, pergunta a Antônia aí, para Antônia. Não, sem problema. Bem, então vamos encerrar. Deus abençoe na nossa semana. Faça frutificar aquilo que nós temos aprendido aqui. E semana que vem estamos novamente aqui, 13 horas. Aí eu vou dar, porque são 3 livros, né? Tem Jonas, Joel e Amós. Aí tem que assim, compactar, né, bem. Se eu deixar com o Antônio, ele vai dar uma aula de cada livro. É verdade. É verdade. 3 horas aqui. É verdade. Então semana que vem eu falo sobre esses 3 livros. Tá bom, Antônio? Tá certo, Cristina, tá certo.
Mas você acho que pode entrar aí também e ajudar. Tá? Não, me manda que eu entro. Me manda que eu entro sem problemas. Tá? Fica Então tranquilo. vamos orar para encerrar, né? Pai, vamos em teu nome, pelo que aprendemos hoje aqui, além do Davi ministrado pelo Antônio, mas acima de tudo, teu Espírito Santo falando aos nossos corações e possamos, Pai, clarear um pouco mais o nosso entendimento, ter um pouco mais de curiosidade também para estudar, Pai, a tua palavra, não só os de Isaías, mas todos os demais, que tu estejas, Pai, fazendo frutificar tudo aquilo que nós temos aprendido, que não fique só na teoria, mas que dê bons frutos, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, seja conosco, com nossas famílias. Abençoa, Pai, tudo aquilo, Pai, que teremos que realizar, ou mesmo algumas adversidades que temos que enfrentar. Que tu estejas conosco, nos dando a tua direção, nos guardando e nos guiando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa semana para vocês. Amém. Né? Que Deus esteja abençoando a cada um de nós. Amém. Tchau, gente. Tchau, Cristiano. Tchau. Tchau, Bianca. Tchau, Lucas. Tchau, Zé Carlos. Até semana que vem. Até semana que vem.